E hoje eu trago um bom depósito para como quitar esta dívida. Assim que vamos ajudar-nos a quitar a dívida. Porque se alguém que está aqui pela primeira vez de momento diz, gosto disto, conseguimos fazer um pagamento. Porque pagamentos são mentes transformadas. E para isto temos que olhar um pouquinho antes da cruz e depois da cruz. Lembre-se que o mistério está depois da cruz. Atente bem, todas as religiões, não vamos criticar as religiões, porque não estamos para isto. Mas pense, olhe, use sua mentezinha. Toque-se aqui e use a mente. Todas as religiões, quando olham a Jesus Cristo, o olham antes da cruz, todas. Por isso se benzem, por isso batizam, por isso fazem um sem números de coisas que ele fez. Mas todas as religiões estão aí, mas o cristianismo começa depois que ele morreu e ressuscitou. Então, se todas estão antes, possivelmente estejam equivocadas, porque a ideia é depois que ele ressuscitou que começa o cristianismo. Veja-se assim, que o primeiro que chamaram cristão foi Paulo. Por que Paulo? Porque os 11 apóstolos não foram chamados de cristãos. Isso põe a pessoa a pensar, porque os apóstolos conheceram a Jesus de Nazaré antes de morrer e ressuscitar. Portanto, o que eles viram, o que ele fazia, pois isso eles pregavam. Mas isto era judaísmo, porque Jesus de Nazaré foi judeu, praticante da religião judaica. Viveu debaixo da lei, cumpriu a lei. Quando morre e ressuscita, então ele começa um novo pacto. Mas os apóstolos não viram. Agora Paulo entendeu. E portanto, Paulo o pregou depois da cruz. Assim que, com base a isto, eu vou convidar a buscar a Romanos capítulo 5, verso 12. O verso 12 diz, como consequência veio a reconciliação por um. Assim como o pecado entrou no mundo, por quantas pessoas? Por um homem. E pelo pecado a morte. E a morte assim passou a quem? Pois que todos pecaram. Em outras palavras, Deus usa uma cabeça representante chamada Adão, e Deus, por meio de um, como a primeira cópia pecou, essa cópia passou o pecado a todos os homens. E então todos eram pecadores. Moisés, pecador, os profetas, todos os homens, Davi, todos nasciam debaixo dos efeitos desse homem que pecou. Assim diz, assim como o pecado, verso 12, deixa um pouquinho aí. Diz, como consequência veio a reconciliação por meio de um, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, e a morte assim passou a quem? Pois aí diz que a morte passou assim a todos os homens. E as mulheres, o que aconteceu com elas? Ficaram santas sem pecado? Então, quer dizer que de Moisés, de Adão, até que Cristo morre, todo mundo era pecador, incluindo Maria. E nossos abençoados católicos dizem, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, que diz, sem pecado concebida. Se Maria não tivesse pecado, então ela já não seria um ser humano, era uma marciana, ou uma venusiana, ou de Marte, ou de algum lugar. Mas Maria era humana porque ela veio da descendência de Davi. Quer dizer que isto, de que Maria sem pecado concebida, é uma mentira. Não dita por mim, dito pela palavra. Porque se Adão fosse um pecador, o pecado então passou a todos os homens e as mulheres daquele tempo até Cristo morrer. E se você ler detidamente, por isso Maria disse,
Minha alma se regozija em Deus, meu Salvador. Teve que recebê-lo como Salvador, seu filho. E isso não é criticar a Maria, é colocando-a no lugar correto. E olha, como ela eram poucas, porque a mulher era bem-aventurada, uma mulher de propósitos, definida e escolhida por Deus para que em seu ventre Deus preparasse um corpo para ele poder estar entre nós. Então, o que acontece é que Deus trabalha com o número 1. Não vai jogar na loteria. Não. Mas 1 é um número bom. Sim, porque por 1 danificaram a todos os homens, mas por 1 também consertaram a situação. Assim que nesse caso, não foi que tu és um pecador porque tu fizeste alguma coisa. Não, alguém fez por ti. E isso te imputou em tua conta. Portanto, se outro te fez isso, você vai dizer quando alguém te achar em pecado? Não me chame pecador. Diga a Deus que resolva esse problema. Porque a mim não me pediram permissão quando eu nasci. Se o bebê disser, olha bebê, você quer nascer em pecado? Você quer? Não. Isso não é uma questão minha. Você está desde antes. Adão pecou e isso foi resolvido. Agora, veja o que diz o verso 18 deste capítulo. O verso 18. Assim que está concluindo o apóstolo, porque está no próprio capítulo. Assim que, da maneira que por um delito veio a culpa a todos os homens para a condenação, assim por uma justiça de Cristo, não, veio a graça a todos os homens para a justificação de vida. Deixe mais um pouquinho aí. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Veja o que diz. Quando alguém nascia antes de Cristo morrer, atente bem, porque eu vou chegar a conclusões e tem que pagar a dívida. Tem que preencher bem o cheque, senão o banco não recebe. Tem que entender-me.